Você já sentiu seu corpo te implorando por ajuda, mas não sabia como responder? Imagine acordar todo dia com medo de um número na tela do seu glicosímetro, um número que parece controlar sua vida. Agora pare e pense. E se existisse um método simples, quase esquecido, que poderia mudar tudo isso? Uma prática que 95% das pessoas ignoram, mas que transformou a vida de alguém que estava à beira do abismo. Quer saber o segredo? Então, não pisque. Essa história vai te prender até o final. Era uma manhã fria de inverno, e o ar parecia pesado dentro do pequeno apartamento de Ana. O cheiro de café recém-passado se misturava com o silêncio opressivo que tomava conta da casa. Ana, 42 anos, mãe solteira de 2 filhos, estava sentada à mesa da cozinha com o glicosímetro na mão. O visor mostrava 280 ml. De novo. Seu coração disparou, não pelo número, mas pelo peso que ele carregava. Como vou cuidar dos meus filhos se meu corpo está desistindo de mim? Ela pensava, enquanto uma lágrima escorria pelo rosto. Ana tinha diabetes tipo 2, diagnosticada há 5 anos, e cada dia parecia uma batalha perdida. O peso do diagnóstico não era só físico. Era como se uma nuvem escura pairasse sobre ela. As dores nas pernas, a exaustão que a fazia dormir no sofá às 5 da tarde, a névoa mental que tornava cada decisão um esforço. Ela via o futuro dos filhos, Pedro, de 12 anos, e Sofia, de 8, e se perguntava se estaria lá para vê-los crescer. Ana já tinha tentado de tudo: remédios caros que esvaziavam sua conta bancária, dietas restritivas que a deixavam faminta e infeliz, consultas com médicos que pareciam mais interessados em receitar do que em ouvir. Nada funcionava. A glicemia oscilava como uma montanha russa, e com ela vinham o medo constante de complicações, cegueira, amputações, falência dos rins. Ana se sentia como uma prisioneira do próprio corpo, acorrentada por um monstro invisível que ninguém ao seu redor parecia entender. Ela se lembrava das noites em que se trancava no banheiro para chorar, escondendo as lágrimas dos filhos. Eles não podem me ver assim, pensava. Mas o pior era o silêncio. Ninguém falava sobre como o diabetes não era só uma doença, mas uma sentença que mudava tudo. A forma como ela comia, como trabalhava, como sonhava. Ana estava cansada. Cansada de lutar, de contar carboidratos, de se sentir culpada por cada pedaço de bolo que comia em um aniversário. Cansada de se sentir sozinha. Mas então, algo mudou. Era um sábado qualquer, e Ana estava no mercadinho do bairro, tentando decifrar rótulos de produtos dietéticos que prometiam milagres. Foi quando ela ouviu uma voz suave atrás dela. "Esses pacotes não vão te salvar, minha filha." Ana virou-se e deu de cara com Dona Clara, uma vizinha idosa que todos no bairro conheciam como a curandeira. Dona Clara era uma figura peculiar. Cabelos brancos presos em um coque frouxo, olhos que pareciam enxergar além do que estava à vista, e um sorriso que misturava sabedoria e mistério. Ana nunca tinha trocado mais do que um bom dia com ela, mas naquele momento, algo a fez parar. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse desespero, mas Ana decidiu ouvir. "Você já tentou ouvir seu corpo em vez de lutar contra ele?" Perguntou Clara, com a voz rouca, como se estivesse contando um segredo. Ana franziu a testa, confusa. "O que eu tenho dentro de mim?" Respondeu, quase em um sussurro. Dona Clara sorriu e tirou da bolsa um caderno velho, com capa de couro rachada e páginas amareladas. "Leia isso. Faça o que está escrito. Mas só se você estiver pronta para mudar." Ana pegou o caderno, ainda cética, mas algo naquelas palavras acendeu um fio de esperança, algo que ela não sentia há anos. Naquela noite, Ana sentou-se na cama, com uma xícara de chá nas mãos, e abriu o caderno. Não era um manual médico, nem uma lista de regras rígidas. Era um guia, quase poético, para o que Clara chamava de o método secreto.
Não havia promessas de cura milagrosa, apenas instruções simples sobre como reconectar o corpo, a mente e a alma. O método girava em torno de 3 pilares: alimentação ancestral, movimento intencional e reconexão emocional. Ana leu cada linha com atenção e, pela primeira vez, sentiu que alguém entendia sua luta. O primeiro pilar, alimentação ancestral, não era sobre dietas da moda ou contar calorias. Era sobre voltar às raízes, comer como nossos avós comiam, alimentos inteiros, naturais, sem rótulos complicados. Clara explicava que o corpo humano não foi feito para processar os ultraprocessados que dominam as prateleiras dos supermercados. Ana começou a substituir biscoitos e refrigerantes por vegetais frescos, grãos integrais e chás de ervas que Clara recomendava, como folhas de amoreira e canela. Ela se lembrava da avó cozinhando feijão com ervas frescas, do cheiro de manjericão que tomava a casa, e percebeu que tinha se afastado disso. Cozinhar passou a ser um ritual. Ela cortava cenouras com cuidado, sentia o aroma da canela subindo do chá e, pela primeira vez em anos, redescobriu o prazer de comer. O segundo pilar, movimento intencional, não era sobre passar horas na academia ou seguir treinos exaustivos. Era sobre se mexer com propósito, como se cada passo fosse uma oferenda ao próprio corpo. Clara escreveu: "O movimento é vida. Pare de correr para emagrecer. Caminhe para se encontrar." Ana começou a caminhar no parque todas as manhãs, antes de os filhos acordarem. Não era por obrigação, mas para sentir o vento no rosto, ouvir o canto dos pássaros, deixar o sol tocar sua pele. Ela notava o orvalho nas folhas, o cheiro de terra molhada, e aos poucos, aquelas caminhadas se tornaram seu refúgio. Depois de algumas semanas, Ana percebeu que não era só o corpo que se movia. Sua mente parecia mais clara, seus pensamentos mais organizados. O peso do mundo parecia mais leve. Mas o terceiro pilar era o mais intrigante: reconexão emocional. Dona Clara acreditava que a glicemia não era apenas uma questão de açúcar no sangue, mas de como a alma lidava com a vida. "O estresse é um veneno silencioso", ela escreveu. "Se você não cuida da sua mente, seu corpo nunca vai se curar." Ana parou para refletir. Ela carregava anos de culpa, medo e raiva. A pressão de ser mãe solteira, as noites sem dormir, as contas que não paravam de chegar, tudo isso estava envenenando seu corpo. Clara a ensinou a praticar pequenos rituais. Escrever 3 coisas pelas quais era grata antes de dormir, respirar profundamente por 5 minutos, imaginar o ar limpando seus medos. Ana começou a escrever cartas para si mesma, perdoando suas falhas, prometendo cuidar de si com a mesma dedicação que dava aos filhos. Cada palavra escrita era como soltar um peso que ela nem sabia que carregava. Semanas se passaram, e Ana começou a notar mudanças. Seu glicosímetro, que antes era um carrasco, agora mostrava números mais baixos, consistentes. De 280, ela caiu para 150, depois para 120. Ela sentia mais energia, dormia melhor e até seus filhos notaram a diferença. "Mãe, você está sorrindo mais", disse Sofia, com um brilho nos olhos que Ana nunca esqueceria. Pedro, que sempre foi mais reservado, começou a abraçá-la com mais frequência. Ana sentia que estava, aos poucos, reconquistando a vida que o diabetes havia roubado. Mas havia um mistério no método de Dona Clara. No caderno, ela mencionava um estudo pouco conhecido de um pesquisador chamado Dr. Richard Bernstein, que dedicou sua vida a entender como o corpo responde ao açúcar. Ele dizia: "O segredo para controlar a glicemia está em estabilizar, não em apagar os sintomas." Ana pesquisou mais sobre isso e descobriu que o método de Clara se alinhava com ideias científicas, mas com uma simplicidade que a medicina moderna parecia ter esquecido. Era como se Clara tivesse destilado décadas de ciência em algo que qualquer pessoa poderia aplicar. Um dia, Ana decidiu voltar ao prédio de Dona Clara para agradecer. Ela levou um bolo caseiro feito com farinha de amêndoas, como uma das receitas do caderno.
mas ao bater na porta, descobriu que Clara não estava mais lá. A vizinha do lado, uma senhora de olhos gentis, disse: "Ela se mudou, minha querida. Clara sempre foi assim, aparece, ajuda e some." Ana ficou sem palavras. Quem era Dona Clara, afinal? Uma curandeira? Uma anja? Ou apenas uma mulher que sabia mais do que deixava transparecer? O caderno era tudo o que restava dela, e Ana guardava aquelas páginas como um tesouro. Hoje, Ana vive uma vida que nunca imaginou ser possível. Sua glicemia está controlada, ela perdeu 15 quilos sem nem tentar, e seus filhos dizem que ela parece 10 anos mais jovem. Mas o maior presente não foi o número no glicosímetro, foi a liberdade. A liberdade de não viver com medo, de não se sentir refém do próprio corpo. Ana nunca descobriu quem Dona Clara realmente era, mas ela acredita que aquele encontro não foi por acaso. Talvez ela tenha aparecido porque eu precisava lembrar que a cura sempre esteve dentro de mim, Ana diz com a voz embargada. E agora, eu te pergunto, e se o segredo para controlar sua glicemia estiver mais perto do que você imagina? Não em uma pílula milagrosa ou em uma dieta impossível, mas em ouvir seu corpo, em se reconectar com quem você é? Ana descobriu isso da maneira mais inesperada, e talvez essa história tenha chegado até você por um motivo. Se isso te tocou, se alguma parte dessa história parece com a sua, deixe um comentário. Escreva "Eu acredito" se você sente que pode mudar sua vida, assim como Ana mudou a dela. E se você quer mais histórias como essa, histórias que mostram que a esperança está onde menos esperamos, inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de transformar sua vida.